palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que verdadeiramente vive para Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Exaltado seja o nosso Deus, o nosso Rei, o Rei da Glória. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo do nosso Deus te converta ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, pense por um momento em alguma coisa triste, uma situação decepcionante e desagradável. Mas não entristeça teu coração, é só por um momento. Já passou. Muito bem. Muito pior do que isso que você acabou de pensar e do que qualquer fato causador de tristeza nesta vida, será chegarmos diante do tribunal de Cristo, no juízo final, e descobrirmos que desperdiçamos as nossas vidas, porque estivemos por todo o tempo trilhando os caminhos do erro. E isso por negligência da nossa parte, por displicência, ou porque fomos enganados. É curioso como todos nós, filhos de Deus, sabemos que esta vida é passageira, é temporária, e que existe uma promessa de uma vida eterna e muito melhor no futuro. Mas poucos são os irmãos que verdadeiramente estão investindo no futuro.
A maioria está com foco nesta vida presente. Está limitada a este século e a este mundo. É verdade que Deus olha para o nosso interior e sonda os nossos corações. Ele conhece as nossas intenções. E isso poderá vir a ser um atenuante no caso dos enganos. Mas jamais será uma justificativa. E sabe por quê? Porque Deus nos deixou a sua palavra com todas as orientações de que necessitamos para vivermos esta vida de acordo com a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Para agradarmos a ele e para chegarmos diante dele e ouvirmos a tão esperada frase: servo bom e fiel. Ao invés da indesejada frase que ninguém, nem mesmo os ímpios e os malfeitores desejam ouvir, que é mau e negligente servo. O nosso Deus não é fã de reality shows. E é evidente que ele nos enviou a este mundo com uma missão para cumprir. Deus nos deixou a sua palavra e fez isso para conhecermos a ele e para seguirmos a ele através dela. Não foi para seguirmos ao homem. E nas Escrituras Sagradas, ele nos alerta, ele nos adverte por diversas vezes a respeito dos falsos pastores, dos falsos mestres e falsos profetas. E ainda nos ensina como nos desvencilharmos deles. Então, só cai no golpe quem quer, ou quem é negligente em relação ao estudo da palavra de Deus e à obediência ao Senhor. Nesse caso, a pessoa pode até estar cheia de boas intenções, mas está na desobediência, porque não se dedicou a conhecer a palavra de Deus e ao próprio Deus da forma como deveria. E desobediência a Deus é pecado. Boas intenções não salvam. É preciso ter obediência, fé e boas obras realizadas. É muito triste ver os irmãos, muitos deles, na rebeldia e na insubordinação ao Senhor, porque se deixaram enganar ou não deram muita importância às orientações daquele que nos irá julgar a todos. É muito triste também ver os irmãos que, de boa fé, colocam a sua fé onde não deveriam, colocam a sua confiança onde não deveriam e se submetem a atos inúteis, crendo que estão agradando a Deus e que estão no caminho da salvação, sem saber que estão debaixo de um alto risco, vivendo em uma zona de perigo. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Existem duas formas de conquistarmos a vida eterna: pela graça, pela fé em Jesus ou pela misericórdia do Senhor. Mas vejam bem, pela graça é uma certeza, porque é uma promessa do nosso Deus que nunca mente. Enquanto que, pela misericórdia, é apenas uma possibilidade. Não é seguro. Pode acontecer ou não. E essa é justamente a zona de perigo. Todos nós que cremos na existência de um Deus Criador e Redentor e que nos irá julgar a todos pelas nossas ações, deveríamos investir na primeira opção, na graça de Jesus. Até mesmo porque é isso o que Ele espera da nossa parte. Ele deseja não apenas a nossa salvação, mas também, desde já, a nossa segurança da salvação, para que vivamos na sua graça e na sua paz. Ele não nos quer em cima do muro ou caminhando no arame. Ele deseja que andemos sobre as águas, com fé. E Ele espera reconhecer em cada um de nós um servo bom e fiel. Ele quer sempre o melhor para nós. E o que Ele nos ensina e nos ordena é somente para o nosso bem. Ele está sempre certo. Nós é que estamos errados. Jesus está voltando e uma das últimas frases da nossa Bíblia é justamente a promessa de Jesus de que Ele voltaria logo. Mas como Ele ainda não chegou, ainda dá tempo de ajustarmos as nossas condutas, de fazermos alguma correção de rota e repararmos os erros que temos cometido. Mas não podemos esperar mais. Não podemos nos demorar, porque Ele pode chegar a qualquer momento. É certo que Ele está esperando apenas que o Evangelho seja pregado em todas as nações, o que, pela internet, pode ocorrer em 1 minuto. Então, o tempo será congelado e quem acertou, acertou. Mas quem errou, errou. Ninguém poderá mais voltar atrás. Nós, na condição de servos fiéis do Senhor, e por amarmos ao nosso próximo, vamos te ajudar nesta mensagem
a descobrir, de acordo com a palavra de Deus, de que lado você está. Se do lado do erro ou do lado do acerto. Para que você possa, ainda em tempo, adotar ações que te façam ter paz consigo mesmo, paz para com Deus. Mas precisamos que você se despoje de todo preconceito, que abandone toda resistência e tenha paciência para ouvir e humildade para aprender, porque, afinal, nós vamos estar tratando da palavra de Deus. Mateus 25, 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mateus 25, 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E se você, por causa desses trechos que apresentamos, está pensando que nós falamos sempre do fim, eu repreendo esse espírito que está em você. Porque isso não é de Deus. Nós ensinamos o que todos deveriam ensinar. A palavra de Deus. Falamos tanto do hoje, quanto do ontem e do amanhã. Nós falamos do que está na Bíblia. E você não deveria se insurgir contra a palavra de Deus? Nós não escolhemos trechos bíblicos populares e adocicados para agradar a nossa audiência. Nós não estamos interessados em populismo, mas sim na verdade. E ensinamos toda a palavra de Deus. Essa é a verdade. O fim, para nós, é algo tão natural quanto a vida, porque é bíblico. E nós sabemos que virá porque é promessa de Deus. Mas ele virá apenas para a carne. O nosso espírito ganhará a vida eterna com um novo corpo espiritual. Nós jamais realizaremos qualquer pregação tentando convencer as pessoas em contra da palavra de Deus. A verdadeira conversão, aquela que o Senhor deseja para todos nós, é a conversão ao cristianismo da graça salvadora de Jesus.
Não existe salvação em qualquer outra religião, doutrina ou caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a nossa fé na sua graça salvadora é o nosso passaporte para a vida eterna. Quando Paulo diz em sua carta aos Efésios, no trecho que apresentaremos na sequência, que a salvação não vem das obras, ele está dizendo que de nada servem as obras da lei de Moisés, os sacrifícios carnais a que muitos irmãos se submetem pensando que estão agradando ao Senhor, mas que na verdade estão provocando a ira do Senhor, porque estão vivendo na desobediência. E quando ele diz que é para que ninguém se glorie, ele está dizendo que o Senhor Deus, o nosso Criador e Salvador, não divide a sua glória com ninguém. É Ele quem nos salva pela nossa fé, e não a rebeldia das obras da lei de Moisés. Obras que ele não aceita mais depois da maior obra realizada neste mundo, que foi o sacrifício eterno feito por Jesus para a nossa salvação. Insistir em realizar sacrifícios carnais após o sacrifício único de Jesus significa negar a Jesus e toda a sua obra. A lei de Moisés não salva e nem perdoa. Nunca perdoou pecados e nem irá perdoar. Ela apenas destaca os pecados. E os irmãos que ainda insistem em viver nessa prática não têm os seus pecados perdoados. E assim não podem dizer que estão convertidos a Jesus, porque na verdade não estão. Eles estão convertidos sim, mas a Moisés. Eles podem até estar convencidos a respeito de Jesus, mas ainda não estão convertidos. E isso é muito preocupante. Deus deseja que vivamos em espírito, desde agora. E o único sacrifício que Ele recebe da nossa parte é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, no nosso culto racional. É isso, meus amados. Deus requer que nos congreguemos para louvar e adorar a Ele, junto com os irmãos, e para ouvir a pregação da sua palavra. Isso é um sacrifício espiritual que agrada ao Senhor e é o único sacrifício que Ele recebe. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hebreus 10, 11. E assim,
todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. É a vontade dele que é boa, não é a nossa, meus irmãos. Convencer significa persuadir uma pessoa ou a si mesmo a aceitar uma ideia ou admitir um fato. Significa dar a alguém convicção sobre alguma coisa por meio de razões ou argumentos bem fundamentados. Significa aconselhar, envolver ou ser envolvente pela força dramática, pela trama, atrair, incutir, influenciar, dar a alguém ou a si mesmo a certeza sobre algo, ou conduzir alguém, ou deixar-se levar pela ação de protagonistas. Por um meio ou por outro, todos somos convencidos de alguma coisa. Algumas vezes, adequadamente, mas outras vezes somos influenciados por argumentos falsos que nos fazem errar. Um convencimento malicioso pode gerar uma convicção falsa, o que muitas vezes é difícil de remover da mente e do coração das pessoas. Não é sem propósito que a Bíblia nos alerta quanto à astúcia dos enganadores. E observem bem, na carta de Paulo a Tito, que entre os enganadores, Paulo dedica especial destaque aos da circuncisão, ou seja, aos que vivem ensinando a lei de Moisés. Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradicentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por outro lado, converter
significa mudar ou fazer mudar, transformar ou transformar-se, e se aplica a pessoas, a um objeto, uma forma, um objetivo, uma função, e etc. Converter-se significa mudar de opinião, de costumes, ou mudar de crença religiosa. Em suma, converter ou se converter significa gerar ou submeter-se a uma mudança radical na sua essência. A conversão começa com uma mudança de atitude, porque se inicia no nosso interior. Mas essa mudança, essa transformação interna é tão forte que ocasiona também a mudança no nosso exterior, no nosso comportamento. Uma pessoa que tenha mudado apenas aspectos exteriores do seu ser, não foi convertida, não está convertida, porque ela mudou apenas o que as pessoas veem, mas não mudou o que Deus vê nela. Descumprir deliberadamente os mandamentos de Deus é uma demonstração da falta de conversão. Uma pessoa que não consegue perdoar ao irmão, por exemplo, não está convertida e ainda não recebeu o perdão de Deus. Uma pessoa que usa o seu tempo para falar mal dos irmãos, para fazer fofoca, não está convertida. Deveria usar esse tempo para estudar a palavra de Deus e para orar ao Senhor. Uma pessoa que ainda fala palavrões também não está convertida. Não importa, meus irmãos, se hoje fala menos do que falava antes. Essa mudança precisa ser radical. Tem que mudar totalmente o seu vocabulário. Não pode falar mais essas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Quando nos convertemos, o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nós. Imagine o Espírito Santo dentro de uma pessoa que anda xingando os irmãos. Ou uma pessoa que anda se expressando com linguagem vulgar. Será que o Espírito Santo de Deus está nessa pessoa? Ou será que ela tem algum espírito estranho? Deus quer que abramos as nossas bocas para abençoar e não para amaldiçoar. E, no entanto, existem irmãos amaldiçoando as pessoas. Não importa o passado condenável que todos nós tivemos. Quando nos convertemos de verdade e entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos perdoa. Nos perdoa pela nossa fé nele. Mas não é para continuar perdoando todos os dias. Precisamos mudar
porque converter significa mudar. A regra é muito simples. As coisas que Jesus não fazia, nós não devemos fazer também. Mas cuidado, nós não temos que repetir tudo o que ele fez. Precisamos identificar o que ele fez para que nós não tivéssemos que fazer. Temos que seguir a Jesus, mas fazendo o que ele nos manda fazer. Aí está o segredo. O ímpio, o pecador, aquele que não quer saber de Deus e não se converte, está destinado à morte eterna. Mas Deus não tem prazer algum na morte do ímpio, que afinal também foi criado por ele. Ele deseja que todos se convertam e alcancem a vida eterna. À exceção, naturalmente, daqueles que ele criou como vaso para sua desonra. Mas quando falamos de conversão, meus irmãos, é preciso nos converter de verdade. Nos converter a Jesus. Os que são dele, de Jesus, por ele predestinados para a vida eterna, têm muita facilidade em se converter. E mais cedo ou mais tarde, no tempo certo, no tempo de Deus, eles encontram os caminhos do Senhor. Os que não encontram os caminhos do Senhor, certamente não são dele. Segunda de Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ezequiel 18:23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 33:9. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falas vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? No trecho inicial desta mensagem que apresentamos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, em seu terceiro capítulo, temos no versículo 13, o apóstolo realizando uma comparação entre o comportamento das pessoas que vivem pela graça de Jesus e as que ainda vivem pela lei de Moisés. E ele diz, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, destacando a diferença entre nós que vivemos pela graça
e os que vivem pela lei. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, após haver estado na presença de Deus, trazendo as 2 tábuas do testemunho com a lei, ele tinha o seu rosto resplandecente, devido à luz de Deus irradiada sobre ele. E então ele usava um véu sobre a sua face para não ofuscar as pessoas. Mas um detalhe desse trecho está justamente no final, quando ele diz que Moisés procedia assim para que as pessoas não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Ora, a lei de Moisés foi dada aos judeus, não foi dada a nós gentios. Mas ela nunca pretendeu ser eterna e nem salvadora. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Jesus. Portanto, era algo temporário, previsto para se terminar como efetivamente se terminou. 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nos versículos 14 a 16, prosseguindo em sua comparação entre lei e graça, Paulo faz uma revelação impressionante. Ele diz que os irmãos da lei, que vivem ainda o Velho Testamento, que foi cancelado por Jesus, têm os seus sentidos endurecidos para que não recebam a revelação da graça, do verdadeiro Evangelho. E que o véu de Moisés ainda existe e está por se levantar. E ele revela que até o dia de hoje, esse mesmo véu está posto sobre o coração dos irmãos da lei, mas que somente quando eles se converterem a Jesus é que o véu lhes será retirado. Vejam, irmãos, como isso é sério. Os irmãos da lei têm um bloqueio, que é esse véu, que os impede de compreender a graça de Jesus. E é por isso que eles rejeitam e criticam a graça. E o pior, eles ainda não estão convertidos a Jesus, mas estão convertidos a Moisés. Porque o apóstolo nos declara que apenas quando eles se converterem a Jesus é que esse véu lhes será retirado. Isso é muito grave, meus irmãos. Todos dizem que amam a Jesus e que estão convertidos a Jesus.
Mas a palavra de Deus nos esclarece que não é assim. Isso não é verdade. Quem não vive pela graça de Jesus não está debaixo do sacerdócio de Jesus. E nem sabe que Jesus é o nosso novo sacerdote. O sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E é lógico que não estão convertidos a Jesus, porque não aceitam nem se submetem ao seu sacerdócio e nem à sua doutrina da graça. O novo tratado que ele nos trouxe em substituição ao tratado da lei. Esses irmãos procedem justamente como os judeus. Os judeus que eles imitam e seguem. Os judeus, até o dia de hoje, não receberam e nem creem em Jesus. E seguem esperando pela vinda do Messias, que já veio e já está voltando, como grande rei e juiz. E isso sem contar que foram os próprios judeus que mataram a Jesus. 2 de Coríntios 3, 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Nos versículos 17 e 18, Paulo nos adverte de que onde está o Espírito Santo de Deus, tem que haver liberdade, ao invés das proibições e ordenanças da lei. Afinal, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Todos os que praticam a lei de Moisés estão separados de Cristo e decaídos da graça. Mas Paulo esclarece que nós, que vivemos pela graça, em total obediência ao Senhor, não temos e nem precisamos de véu, mas andamos com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor e sendo transformados de glória em glória na imagem do nosso Deus. Notem que a palavra de Deus no Novo Testamento é totalmente contrária à lei de Moisés. E sabe por quê? Porque a lei foi extinta por Jesus. Então, você, irmão e irmã, que vivem e defendem a lei de Moisés, saiam dessa servidão, saiam desse embate contra o nosso Deus, saiam desse ministério de condenação e morte, que é onde vocês estão. Venham para a graça de Jesus. 2 de Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.
Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Agora vejam, quantos irmãos se dizem convertidos, mas na verdade estão apenas convencidos. Não estão convertidos a Jesus. Na melhor das hipóteses, estão convertidos a Moisés, porque vivem na lei de Moisés, o que significa que estão na prática do judaísmo e não no cristianismo. Estão sendo enganados. Nunca é demais lembrarmos que Moisés não salva, assim como o judaísmo também não salva a ninguém. Nem mesmo os judeus serão salvos pelo judaísmo. Vejam quantos irmãos irão se decepcionar diante do tribunal de Cristo, porque estão se encaminhando para ouvir do Senhor mau e negligente servo. Quantos irmãos estão sendo enganados com a extinta lei de Moisés, estão rejeitando a graça de Jesus, que é o nosso Evangelho e é o único caminho para a salvação? Estão se submetendo a sacrifícios que Deus não recebe mais. Nós não temos que imitar aos judeus. Nós temos a nossa doutrina. E é nela que o Senhor deseja que nós estejamos. Vejam quantos irmãos estão no caminho da perdição, pensando que estão caminhando para a salvação. Note, nós não estamos dizendo que eles não irão ser salvos, porque ainda existe a misericórdia do Senhor. E é Ele quem decide quem se salva e quem se perde. Isso é prerrogativa dele. Mas nós temos que nos deter na informação que ele nos deixou. Porque não foi sem propósito que Deus nos deixou a sua palavra. Ele não quer que nós estejamos vivendo fora dos seus caminhos, como por exemplo na extinta lei de Moisés, e que estejamos dependentes da sua misericórdia, porque ele diz que irá se compadecer de quem ele se compadecer, e irá ter misericórdia de quem ele quiser ter. Ou seja, é algo que pode vir ou não. É triste estar vivendo sob o risco de ser condenado à morte eterna, quando temos a palavra de Deus nos apresentando o caminho que devemos seguir para alcançarmos a nossa salvação eterna. É triste pensarmos que temos um Senhor que nos ama e nos aponta a direção, mas a rebeldia do homem, ou o desconhecimento, ou o engano, conduzam a grande maioria dos irmãos para o sentido oposto. Tudo isso é muito triste. E esse assunto é amplo, muito amplo. E o tempo não nos permite nos expandirmos mais
nesta mensagem. Mas nós já estamos preparando o segundo capítulo, a continuação. Aguarde em breve no nosso canal. Que o Senhor te forneça a compreensão, antes mesmo da segunda parte desta mensagem, da necessidade da tua verdadeira conversão a Jesus e da tua necessidade de viver pela graça de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor te dê a determinação de entregar totalmente a tua vida nas mãos de Deus, no nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo em espírito, não na carne, em espírito, na graça salvadora, não na lei condenadora, na graça do nosso Senhor Jesus. Amém.